Uma boa noite para você que está nos acompanhando. É, Estamos vivendo um momento muito dramático na história do mundo, pois Jesus está muito próximo de voltar. E Jesus ele tem falado para nós que nos últimos dias muitos viriam em seu nome e enganariam a muitos. Pois é, queridos, a Bíblia ela é a verdade. A Bíblia ela é como se fosse uma luz para iluminar nos momentos que nós estamos vivendo, que são trevas espirituais. E Jesus ele tem falado que nos últimos dias muitos viriam e enganariam a muitos, muitos profetas enganariam a muitos. E esses profetas eles utilizariam da Bíblia para enganar muitas pessoas. Então eu quero dizer para você, quero afirmar para você que nós, nesses últimos dias tão importante, que já Jesus está muito próximo de voltar, eu gostaria de falar para você de um tema, abordar com você esse tema importante para que nós possamos entender sobre a lei. Por que eu quero falar com você, estou abordando esse tema sobre a lei? Porque é pela transgressão da lei de Deus é que vem o pleno conhecimento do pecado. Quando você transgride a lei, você comete pecado. E alguns alegam que Jesus na cruz do Calvário, ele aboliu a lei. Mas não pode. Porque Cristo, ele é homem de palavra. Em Mateus capítulo 5, verso 17, nos afirma que ele não veio abolir, ele veio cumprir. Porque o que diz aqui nas Escrituras Sagradas, afirma o seguinte: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. E em 1 João capítulo 3, o verso 4, afirma o seguinte: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, se Cristo ele veio morrer por nossos pecados, então nós não podemos afirmar que ele aboliu a lei, porque é pelo pleno conhecimento da lei é que vem a transgressão dela, é que vem o pleno conhecimento do pecado. Quer ver? Romanos, o capítulo 7, o apóstolo Paulo, ele afirma isso, que diz o seguinte, no capítulo 7, o verso 7, que diremos, pois, é a lei pecado? Ele afirma, de modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Entenda que quando nós temos o conhecimento da lei de Deus e transgredimos essa lei, nós somos pecadores conscientes. É por isso que Deus ele tem falado para nós que Deus ele não leva em conta o tempo de ignorância. A partir do momento que você conhece, aí sim. Então o que é que nós devemos fazer nesses últimos dias? Para que nós possamos entender o que está acontecendo nesses últimos dias, nós temos que ser igual aos bereanos. Estudar a Bíblia. Pedir orientação do Espírito Santo para que nós possamos entender a palavra de Deus. Não é o que o pastor diz, não é o que o padre diz, não é o que o bispo diz, não é o que o ancião diz, mas assim diz o Senhor Deus. Assim diz as Escrituras. Devemos nós, nesses últimos dias, entender que a lei está em vigor, sim. O sábado está em vigor. Nós precisamos entender que transgressão da lei é pecado. E como é que Deus, na cruz do Calvário, Jesus Cristo, aboliria essa lei? Então não existe pecado. Aí mas por que não existe pecado? Porque se Jesus morrendo na cruz do Calvário aboliu a lei, o apóstolo Paulo diz que o conhecimento do pecado vem pela transgressão dela. Então, se não havendo lei, não existe pecado. O apóstolo Paulo declara.
No livro de Romanos, aqui no capítulo 6, 7 e 8, é muito bom a gente entender que esses capítulos, porque o apóstolo Paulo declara categoricamente que a lei está em vigência. Porque ele fala, ainda vai continuar dizendo assim, como algo que é bom se tornou mal. A lei ela não é ruim, a lei é boa, é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Ele afirma. E por que que nós, como seres humanos, queremos abolir? Na realidade não é nós, é Satanás que quer abolir. E muitas das vezes Satanás ele tem influenciado as pessoas para que possa afirmar que a lei foi abolida. Porque retirando a lei, a pessoa não entende que é necessário um arrependimento pelo pecado. E como é que nós sabemos que existe pecado? Pela lei. Então Satanás ele quer tirar isso da mente do ser humano. Mas não faça isso. Entenda que Cristo Jesus ele te ama. Foi por isso que ele veio morrer por você na cruz do Calvário. Que Deus te abençoe e te conceda uma ótima noite, te concedendo a graça e a paz dele para você e sua família.